urgente para as famílias que tiveram prejuízos com as chuvas. Essas famílias aí que perderam móveis, eletrodomésticos, tiveram danos na estrutura das residências, elas podem recorrer à Defensoria Pública para buscar os direitos dela. A gente vai trazer agora o Pedro Trindade com esse assunto aqui. Pedro, suas informações, por favor. E a gente sabe, né, você como repórter de rua que acompanha esses problemas de perto, sabe que muitas famílias, não são poucas não, vivem isso anualmente até, né, a cada chuva. E por isso é necessário que elas busquem seus direitos para que, de certa forma, medidas sejam adotadas e soluções apresentadas, porque é algo muito comum de ser noticiado e por essas pessoas vivido, mas temos que colocar em prática que o comum não significa normal, e isso não é normal, ter a casa invadida sempre que chove um pouco mais. É por isso que vamos conversar agora ao vivo com o defensor público do Rio Grande do Norte, Rodrigo Lira. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Esse transtorno não é causado somente pelo transbordo da lagoa, né? Exatamente. Além do transbordo da lagoa, temos situações de que alagamento mesmo da rua, locais que não há drenagem suficiente, locais onde as pessoas residem em costas, como Mãe Luísa, a comunidade do Jacó. Então são diversas situações que o cidadão deve estar alerta e acionar sempre a Defesa Civil, os órgãos competentes para, de imediato, tentar resolver, solucionar aquela questão. No conjunto Santarém, na zona norte de Natal, em um mês, a lagoa transbordou pelo menos 3 vezes, ou seja, foram pelo menos 3 prejuízos. O que caracteriza um dano? Bom, geralmente esses danos decorrentes de chuva, se o cidadão buscar o serviço da Defensoria, a gente vai fazer uma análise jurídica em relação a se há alguma omissão, no caso do ente municipal, em realização de obras de manutenção, a drenagem de lagoas de captação, bombeamento, presença de bombas também nas lagoas de captação. Então essa análise jurídica será feita. Se constatada a omissão do município ou do órgão competente, a Defensoria acionará e poderá até judicializar a questão pedindo a indenização pela reparação e perda dos danos materiais daquelas pessoas. Nos nossos telejornais já mostramos pessoas com desgosto de comprar bens para a própria casa. Reforçando, as pessoas que perderam televisão, sofá, guarda-roupa, conseguem ter de volta de forma financeira esses bens? Sim, é possível, é possível. Claro que a gente precisa fazer essa análise jurídica, realmente constatar se há possibilidade, há responsabilidade de algum órgão pela perda daquele bem material, e sim, é possível, a partir de, não precisa ser um valor, uma quantia vultuosa, basta se for uma televisão, um sofá, uma cama, enfim. Tudo isso é feito um apanhado, né, dos bens materiais. Importante também mencionar que o cidadão ele deve fazer prova, né, tirar fotos, acionar a Defesa Civil para conseguir um laudo, seja de interdição total, seja de interdição parcial do seu imóvel. Então, munido dessas provas, trazer a Defensoria Pública para a gente fazer essa análise jurídica e tentar responsabilizar quem quer que seja. Ou seja, se você perdeu um liquidificador, somente você pode sim acionar para buscar essa solução. Mas claro que a gente acompanha a situação, percebe que é um transtorno muito maior. Nesse caso, o que é preciso apresentar à Defensoria Pública para ter acesso a essa ação? Bom, de início, a gente orienta o cidadão a acessar nosso site, defensoria.rn.def.br. Lá ele vai ter acesso aos canais de comunicação com a Defensoria, fazer seu agendamento, ou mesmo por e-mail, WhatsApp, fazer sua reclamação junto à Defensoria Pública e trazer a documentação que ele dispõe, né? A documentação comprobatória do dano que ele sofreu. Munido dessa documentação, a Defensoria vai buscar também informações junto aos órgãos do município, junto à CAERN, junto à COSERN, para saber qual a extensão de danos, né, daquela pessoa e se há realmente alguma omissão estatal que possa ser indenizável. Geralmente, quando acontece esse tipo de situação, a Defensoria Pública comparece no local. Existe alguma documentação que a população precisa ter acesso? Sim, o principal documento que a gente orienta a população buscar nesses casos de enchentes é um laudo da Defesa Civil.
Então é importante entrar em contato com a Defesa Civil, solicitar visita técnica da Defesa Civil e obter esse documento, esse laudo. Com esse laudo, a Defensoria Pública vai poder tomar as providências que sejam necessárias para solucionar a situação. Defensor, e uma das preocupações é sobre o processo, né? Quanto tempo se leva, porque a cama é algo que não dá para esperar para dormir, o fogão é algo que não dá para esperar para cozinhar. Então, em quanto tempo a pessoa pode ter acesso a esses recursos, caso, claro, a ação seja validada? Bom, numa questão, assim, de imediato, o cidadão ele pode buscar com o município algumas questões que são mais urgentes, né? Tipo um abrigamento, um benefício eventual, que pode ser um aluguel social, pode ser uma cesta básica, colchões. Claro que o processo, quando a gente ajuiza uma demanda contra o município, esse processo ele tem que seguir todo um passo a passo e é um processo longo. A gente não diz que é um processo de rápida resolução. Então é importante que antes de ajuizar o processo, até a Defensoria orientar esse cidadão a buscar esses benefícios eventuais que são mais emergenciais, como um abrigamento, como disse antes, né, uma cesta básica, colchões, enfim, qualquer situação que possa minimizar aquela urgência que para quem perdeu seus bens. E nesse contexto, a ação ela pode findar em precatório? Sim, caso o valor da indenização seja superior a 60 salários mínimos, então vai para precatório, né? É um valor que vai demorar mais, vai custar mais ao cidadão receber. E para a gente encerrar, só para contextualizar que não é um fato inédito, isolado que essas pessoas passam. Inclusive, as pessoas relatam, vivo aqui há 10, 15, 20 anos e sempre a mesma situação. É possível também solicitar pelo que já foi perdido anteriormente? Bom, a indenização por bens já perdidos há mais de 3 anos, 5 anos, ela não é mais possível em razão da prescrição, da ocorrência da prescrição. Porém, as comunidades que sofrem frequentemente com essa situação podem acionar a Defensoria também do ponto de vista coletivo, ou seja, a Defensoria não só atuará do ponto de vista de forma individualizada. A Defensoria abrirá um procedimento e tentará, junto ao Poder Municipal, junto ao Poder Estatal, enfim, a elaboração de políticas públicas para minimizar aqueles danos que ocorrem com frequência em determinadas comunidades. Só para encerrar, como ter acesso à Defensoria? Bom, a pessoa o cidadão, né, pode buscar os canais oficiais da Defensoria Pública no site defensoria.rn.def.br por meio de e-mail, telefone, WhatsApp. Então, no site, qualquer cidadão pode facilmente fazer seu cadastro e acionar algum desses canais e também procurar presencialmente aqui o núcleo do primeiro atendimento civil da Defensoria Pública aqui no bairro de Potilândia. Que fica bem ao lado do prédio do Ministério do Trabalho. Depois que passa ali na BR, é só pedir, por exemplo, quem vem da Zona Norte para descer na parada do Centro Administrativo e quem vem de Parnamirim ou Zona Sul, descer na mesma parada e aí não precisa atravessar a passarela. Acabamos de conversar com o Rodrigo Lira, ele que é defensor público do estado do Rio Grande do Norte. Agradecemos a participação e reforçamos mais uma vez que você, que infelizmente passou por esse tipo de experiência, busque seus direitos. Ayrton, Paulinho, volto com vocês.